O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora IDE, página 257, livro 3º. Conhecimento da lei natural. Questão 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que, a cada nova existência, sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse se cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles se esclarecerem? Questão 620. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após sua encarnação? Ela compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após sua união com o corpo, mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Posto que o homem carrega sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Questão 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Questão 623. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não o extraviaram por meio dos falsos princípios? Aqueles que, não estando inspirados por Deus e que se deram, por ambição, uma missão que não tinham, certamente puderam transviá-los. Entretanto, como, em definitivo, eram homens de gênio, no meio mesmo dos erros que eles ensinaram, frequentemente se encontram grandes verdades. Questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vede Jesus. Jesus é para o homem modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se algum daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Questão 626. As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes dele, delas não tinham conhecimento senão por intuição? Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas estão escritas no livro da natureza. O homem pode conhecê-las quando quis procurá-las, e é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Questão 627. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade dos ensinamentos dados pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e a cada uma possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua razão.
Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus, por isso não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Questão 628. Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? É preciso que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso nos habituar a ela pouco a pouco, de outra forma ela nos deslumbra. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra, e da qual faziam mistérios aos profanos, segundo eles. Deveis compreender com que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que elas não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há nada para o estudioso, nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam, até aqui, vos parecer sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, de aurir objetos de estudos nesses materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução.